Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast do Pode Contar Mais Café. É um prazer tê-los com você novamente aqui em mais uma aula, não vamos chamar assim, mais um bate-papo sobre nossas experiências financeiras, nosso trabalho ao longo da Triotécnica. Eu sou o Marco Sanches, sou sócio da Triotécnica, responsável pela área comercial e sou responsável também pela gestão financeira dos projetos que envolvem toda a operação financeira dos nossos clientes. Hoje estou aqui na companhia do Renato Rodrigues, que é um rapaz que atua em conjunto comigo na Triotécnica, também na área financeira, com uma expertise bastante grande, já com 20 anos praticamente aí de experiência nesse segmento de atuação, que são as finanças corporativas. E hoje a gente vai trazer para vocês aqui um tema talvez bastante interessante e relevante para a maioria dos empresários, que hoje ainda gera um pouco de conflito, né, Rodrigues? Sobre essa questão que é a gestão financeira. E o tema escolhido hoje, que a gente elegeu, né, para estar falando aqui com vocês, é a questão da saúde, né, financeira das empresas. Ou melhor, como manter ou como alcançar a saúde financeira das empresas, né? Mas vocês podem estar desse lado perguntando assim, mas pô, o que é uma saúde financeira? Como que a gente pode entender se a minha empresa está saudável ou não está saudável? Basicamente, né, a saúde financeira da empresa é toda a operação, né, ou todo o conjunto ou a forma de operação que a empresa se encontra atualmente, que ela é capaz de manter um equilíbrio entre as suas, né, receitas, as suas despesas, fazendo com que a empresa ainda por si só ela consiga gerar um resultado esperado para que ela possa desenvolver e ter uma longevidade durante das suas operações. Pegando esse conceito da saúde financeira, ou como manter a saúde financeira, Rodrigues, na sua opinião, essa definição é uma definição que se encaixa? Você tem uma outra visão sobre isso? Como que é um pouco? Me fala da sua experiência, me fala o que você entende por saúde financeira das empresas. Perfeito, Marcos. Obrigado. E primeiramente gostaria de agradecer por estar participando aí do Pode Contar Mais Café. Perfeito. Até me apresentando para o pessoal, eu sou Renato Rodrigues, atuo na área financeira há mais de 20 anos. Costumo falar aí que eu sou ainda o financeiro raiz, né? Vamos dizer assim. Estou na Triotécnica atuando na área do BPO financeiro e consultorias financeiras. Uhum. Tenho trabalhado principalmente na área de consultoria, tendo ali uma parte de, principalmente, com apoio aos empresários, às empresas, trazendo clareza e um pouco mais assim daquilo que eu tenho de expertise na área financeira. Uhum. E falando um pouquinho, que você comentou da saúde financeira das empresas, Marco, quando a gente vai numa empresa fazer uma consultoria, levar um trabalho da gestão financeira de um negócio, a gente tem sempre um olhar um pouco errado das pessoas quando se fala de dinheiro ou quando se fala de finanças. Uhum. As pessoas costumam dizer que o financeiro é o coração da empresa. Perfeito. E aí eu já costumo a falar o seguinte, não, o financeiro não é o coração da empresa. O financeiro, ele é o sangue que corre nas veias. Uhum. Por quê? O coração de uma empresa é a operação dela, é aquilo que ela faz. É onde que ela tem que focar em gerar recursos. Uhum. O financeiro, o dinheiro, ele tem que correr por todos os lugares onde tem aquela veia. Por quê? Onde ele não está, para. Então, tem um aspecto que a gente leva ali, principalmente quando a gente vai conversar com o empresário, que é um diferencial que a gente pode colocar como um ponto-chave nosso, é o quê? Trazer clareza, trazer a realidade e mostrar para o empresário um caminho para que ele consiga trilhar. Então, quando a gente fala de finanças, um ponto que eu gosto de trazer, que é muito importante, é o quê? As finanças,
quando a gente olha para o caixa da empresa, o financeiro, ele é aquilo que o empresário toma de decisão e ação. Perfeito. Nada mais isso. Mas na sua opinião, pensando nesse conceito do nosso tema, né, que a gente iniciou falando da saúde financeira, né, como manter ou como buscar a saúde financeira, no seu conceito, né? Eu havia dito que a saúde financeira nada mais é que é um equilíbrio entre, né, vou chamar de operação, né, que seria todo o contas a receber, que é a área comercial, o faturamento, etc., contas a pagar e na última linha, a questão do resultado. Na sua opinião, como você definiria o conceito de saúde financeira de uma empresa? É nessa linha que eu acabei de falar? Você tem outra opinião sobre isso? Como que é a sua visão? Marcos, não, a sua visão ela tá clara. O que eu gosto de trazer exemplos assim, até porque a gente já passou por diversas situações, já teve diversas experiências. É importante a gente trazer isso, por quê? Porque foram situações do passado que a gente consegue colocar no futuro próximo agora, que vem acontecendo, parece que não muda. Uhum. Como eu disse, eu me considero um pouco um financeiro raiz. Certo. Que eu não comecei a trabalhar no financeiro ali já numa parte de gestão, analista, não. Eu comecei como assistente, auxiliar, analista. Eu segui um rito... Passou por todas as áreas do departamento financeiro. Isso. Então, eu até costumo dizer que eu tenho orgulho disso, que eu comecei como office boy na área financeira. E isso daí fez com que eu crescesse não só sabendo da parte da gestão, mas que eu sei também um pouco da parte operacional. Então, desde do primeiro ponto, que é você ter ali uma organização, um planejamento, ter toda uma rotina do financeiro, é importante. Então, quando a gente vai levar para o empresário um financeiro, uma gestão, um controle das finanças que ele precisa ter, é ir para o básico. É ter um bom planejamento, um fluxo de caixa mínimo do dia a dia. No mínimo, é um fluxo de caixa. Hoje, a gente se depara com diversas situações. Você vai pegar, tem empresa que não tem nenhum fluxo de caixa. O empresário, a empresa ali, ela considera, o olho dela é o saldo da conta. Isso. O dia que o saldo está negativo, você tem um estresse. O dia que o saldo está positivo... Tá tudo bem. Tá bem. Então, quando você tem um plano, você tem uma organização... isso daí dá um pouco mais de tranquilidade e dá um pouco mais de condição do empresário. Até eu costumo falar que o empresário ele tem que estar sempre preparado para uma guerra. Quem vai para uma guerra mais preparado vence. Entendi. Então, até pegando um ponto, quando a gente olha toda essa parte de planejamento... fazendo o básico, um fluxo de caixa. A gente, na Triotécnica, nós desenvolvemos o fluxo de caixa estruturado. O que é o fluxo de caixa estruturado? Ele dá uma noção e uma realidade para o empresário ali no financeiro. Muitas vezes, o empresário reclama que não tem uma DRE, que não tem um balanço patrimonial, que ele também ali tem todo o desavença com o contador e não tem uma informação. Só que faz um fluxo de caixa. É o básico, você vai ter uma organização muito boa. Você acha que, no caso de um empresário, de uma empresa ali, que talvez esteja um pouco... essas informações, essa clareza do momento que ele esteja, né, dessa saúde financeira, que ele não tem a clareza da saúde financeira da empresa, você acha que um diagnóstico ele é importante para o empresário saber em que momento que ele está? Esse seria, talvez, um ponto de partida para que, se há alguma confusão nesses controles, e o diagnóstico fosse um ponto de partida para ele conseguir ter uma clareza, né, de chegar ou obter a saúde financeira do negócio dele? Marco, geralmente eu avalio 3 pontos. Quando a gente atua no financeiro e a gente tem ali vamos colocar uma responsabilidade em cima daquilo. O financeiro tem muita responsabilidade. Tanto no ponto de você
ter um bom planejamento, até mesmo pela responsabilidade daquilo que não acontece na empresa. Então, quando a gente olha empresários tomando decisões sem embasamento, o que acontece? Lá na frente sempre tem um ar de olhar e voltar e falar, deveria ter feito diferente. Vai ter um reflexo, né? Vai ter um reflexo, deveria ter feito isso. Então, eu costumo dizer 3 coisas. O empresário que hoje ele está olhando para o financeiro da empresa dele, ele coça a cabeça e não sabe o que vai fazer amanhã, esse empresário precisa de um diagnóstico financeiro. Urgente. Aquele empresário que ele não sabe qual que é o lucro do negócio dele, ele precisa de um diagnóstico. Aquele empresário que ele não sabe onde que o que ele precisa fazer para que o negócio dele gere resultado, gere caixa, ele precisa de um diagnóstico. Como você falou, né? Tem alguns empresários que a única informação que ele tem é o saldo da conta. Se ele não tem um plano, se ele não tem um relatório ou um mínimo, um fluxo de caixa, como você acabou de falar, ele não sabe nem qual que é o nível de faturamento e nem qual que é o nível de despesas, né? Então, o ponto de partida para você obter essas informações seria um diagnóstico. E não precisa ser um diagnóstico, não precisa ser nada complexo inicialmente, né? É só realmente, eu costumo dizer, né, que às vezes muitas informações ou muitos depoimentos chegam até nós que o empresário ou o gestor nos diz o seguinte: eu não sei quanto que eu faturo, eu não sei quanto que eu gasto, né? Eu não tenho informação. Eu não concordo com essa afirmação, porque todo mundo, todas as empresas têm as informações. O que não tem é uma organização mínima. Então, as suas informações estão lá, estão dentro da empresa. O que precisa é sentar, levantar, organizar e estruturar essas informações. Com base nessas informações, que é minimamente um diagnóstico, você vai ter uma noção da situação da sua empresa e as ações que deverão ser tomadas. Se a sua empresa está numa situação talvez de resultado negativo ou insuficiência de caixa, são 2 problemas, são 2 questões aí, assim, certas. Ou o seu faturamento está inadequado para o seu volume de despesas, certo? Ou suas despesas estão inadequadas para o seu volume de faturamento. Concorda? Sim. Então, assim, existe em uma situação ou outra, são ações que têm que ser tomadas. Se você não tem esse parâmetro, como você vai tomar uma decisão? É a clareza, né? A clareza. Logo, se a gente tem um faturamento inadequado para a estrutura de custos que você tem, eu tenho que atuar numa parte comercial, numa parte, né, de prospecção, para aumentar esse faturamento, né, se não for possível, né, se a estrutura de custos ela já estiver no limite, não tiver mais o que cortar, então você tem que atuar na parte de receitas, ou, de repente, o contrário é verdadeiro também. O seu nível de despesas estão incondizentes com aquilo, com o seu faturamento. Então, você tem que olhar no detalhe para as despesas que a sua estrutura tem. Então, sim, esse é o ponto. E o mais bacana de falar tudo isso, que isso é um ponto, quando a gente olha, parece tão complexo, né? E é onde que está o empresário, ou até mesmo qualquer um, assim, que não domina isso, e até se falar para um financista, se falar assim, ó, vem aqui na minha empresa, eu vou te mostrar aqui para você tomar uma decisão. Não funciona assim. Então, onde que a gente trabalha? A gente justamente trabalha para entender a empresa, entender o processo. O que a empresa faz? E aí, o empresário, até mesmo para tomar essa decisão, eu preciso vender mais, eu preciso aumentar meu preço, eu preciso cortar a despesa. Onde que eu preciso atuar? Quando ele tem uma clareza do número, ele vai atacar e vai gerar a energia correta. O que a gente vê? A gente vê a maioria das ações, até tem um dado importante, que traz que um dos maiores problemas que teve de empresa quebrar no país, fechar, depois da pandemia, foi por conta de uma má gestão. Má gestão. E essa má gestão é culpa do empresário por si só?
Não é. O empresário ele tem que entender da operação dele. Ele tem que saber. A partir do momento que a operação dele está funcionando, ele vai buscar um pouco ali de conhecimento para entender dos números, das finanças do negócio dele. Sim. E aí, isso daí é transformador. A partir do momento que o empresário ele tem noção do conhecimento, daquilo que ele precisa atuar, é transformador. Ele consegue dar uma reviravolta tão grande no negócio dele que ele mesmo assim não se reconhece. Por quê? Porque ele fez uma ação partindo da premissa que ele tem o conhecimento, ele foi buscar informação. Ele não está fazendo ali por achismo, ele não está fazendo, a gente costuma falar, né? Não está fazendo no amadorismo. Perfeito. Ele está fazendo de uma forma profissional, entendendo. Renato, e ele precisa estudar finanças para saber isso? Não. Ele precisa entender o básico do negócio dele. Nós temos até um caso que a gente pode falar assim, ilustrar essa conversa. É que uma pessoa, um empresário chegou até nós em determinado momento e ele não tinha muita clareza dos números, né? E aí, a partir de um diagnóstico que nós realizamos para esse empresário, chegou-se à conclusão, a clareza veio à tona dessas informações e a partir desse momento a gente descobriu qual que era o ponto de equilíbrio dessa empresa em termos de faturamento ou o que ele precisava para atingir um ponto de equilíbrio para suprir a estrutura de custos que ele já existia naquele momento. E a partir dessa clareza, por incrível que pareça, o faturamento não só atingiu o ponto de equilíbrio necessário, como também houve um incremento significativo de receitas, né, para essa empresa, que permitiu que ele tivesse um resultado muito diferente do que ele tinha no momento que não havia nenhum determinado planejamento. Então, assim, a clareza, né, da informação, inicialmente, ela vai partir do diagnóstico. E do diagnóstico, ele vai desmembrar em algumas outras visões ou ferramentas, na verdade, que aí pode ser um planejamento, pode ser um fluxo de caixa, um orçamento, né? Na verdade, que isso acaba trazendo essa clareza. Então, para nós, assim, que a gente está aqui do lado da mesa, né? De um lado da mesa e o empresário do outro, essa visão que nós temos, principalmente a experiência que esses anos, né, atuando na área financeira, como a gente falou no início, na apresentação, isso ajuda a gente a trazer essa clareza pro empresário, né? E, tipo, com essa visão de fora. Eu sei que, às vezes, né, a gente escuta também muito, pô, mas eu não tenho essa habilidade com números, né? Talvez não precisa ter. Tem um monte, né? Não precisa ter necessariamente uma habilidade com os números, mas talvez você precisa estar ao lado de pessoas que tenham essa expertise, né? Então, nesse ponto, né, voltando à linha desse podcast de hoje, que é a saúde financeira da empresa, se sua empresa hoje ela não tem, né, você acha que ela está com a saúde financeira debilitada, existem formas de trazer, de melhorar essa condição, né? Como a gente falou, através de um diagnóstico prévio, depois disso, isso vai se desdobrar em outras ferramentas, trazer outras visões, né? E é bacana você trazer esse case, porque, me recordando agora, é interessante isso, né? Porque a gente fala de diagnóstico financeiro e dá uma... Vamos fazer um diagnóstico, né? E quando a gente que trabalha com finanças, quando a gente vai analisar os números de uma empresa, isso de fato, você vai no médico fazer uma consulta, o médico ele vai lá, ele vai precisar fazer um diagnóstico para poder te dar um resultado. Uhum. E no financeiro a gente colocou o nome de diagnóstico por conta disso. Isso. A gente vai fazer uma análise. Uhum. E o que foi interessante esse caso que você trouxe, que eu me recordo bem, a gente conversando com esse empresário, que ele é médico, e o empresário, ele estava ansioso, ele queria saber, eu preciso saber o que eu vou fazer, eu preciso saber qual caminho que eu vou seguir, o que eu faço aqui, eu preciso já começar a vender a partir de amanhã. E em um dado momento a gente falou, espera um pouquinho. Na medicina, como é que funciona? Você vai numa consulta médica, o médico fala assim, vamos fazer uns exames, chegando no exame a gente conversa. Uhum.
Então, até nesse ponto, quando você contrata um profissional, você tem ali uma consultoria específica, até nesse ponto é diferente, porque quando a gente vai falar com o empresário, a gente tenta buscar ao máximo falar a língua dele, aquilo que ele vai entender. Então, foi um divisor de água naquele momento, quando a gente virou para o empresário e falou, ó, a gente está fazendo os exames aqui, estamos fazendo o diagnóstico da sua empresa, daqui a pouco você vai ter o resultado. E quando a gente entregou o resultado para ele, foi o que você trouxe, foi um divisor de água, que basicamente hoje, quando a gente olha, triplicou, quadruplicou o faturamento. E também não dá para a gente... Renato, vocês querem trazer só casos que foram ali de faturamento altos? Não, a gente teve casos de redução de faturamento. Tinha um cliente que ele reduziu 60% do faturamento. Mas essa redução dele, ele diminui, então quer dizer então que vocês vão lá e reduzem o faturamento? Não é só a questão de reduzir faturamento, é ter a informação correta. A partir do momento que a gente fez um diagnóstico, identificou do cliente que uma operação dele estava deficitária, qual foi a melhor solução? Ele tirar aquela operação e trabalhar sem ela. Era uma operação que ele reduzia 60% do faturamento dele, mas ele tirava um prejuízo enorme que a operação estava dando. Então, tem hora que as decisões, elas não são só boas, são decisões difíceis. Eu acho que um ponto também, assim, pegando esse gancho da redução do faturamento, tem uma questão seguinte, que às vezes foca-se muito em grandes faturamentos, mas, na verdade, talvez o esforço para você ter um faturamento X, ele é muito oneroso, que acaba te prejudicando o seu resultado. Então, de repente, é mais interessante você revisar o seu faturamento, adequar a sua estrutura de custos, de forma que talvez o seu resultado seja melhor, você tendo um faturamento menor do que se você tivesse um faturamento maior. É isso aí. Né? Então, esses pontos são pontos que merecem atenção também. Então, não tem receita também pronta de bolo. Não, assim, né? Não adianta a pessoa achar, então quer dizer então que eu vou lá, vou reduzir meu faturamento e vou melhorar. Não. Tudo tem que ser feito uma análise. E as coisas não são proporcionais ou diretamente proporcionais. Eu aumento meu faturamento, meu resultado aumenta. Não necessariamente. Não. Talvez para você aumentar o seu faturamento, o seu esforço, o seu custo é muito maior do que o resultado que ele vai gerar. Então, tem que ficar muito atento com isso, né? Agora, um ponto seguinte, pensando no diagnóstico, pensando na saúde financeira da empresa, assim, na sua opinião, o que de uma empresa que não está com a saúde muito boa, assim, qual que é a estratégia, ou uma ou duas estratégias, assim, na sua opinião, que poderia ser utilizada ou poderia ser olhado, né, diretamente, talvez até antes do diagnóstico, principalmente para a pessoa, né, que está assistindo a gente aqui agora, né, fala assim, eu terminei de ouvir o podcast aqui da Triotécnica, escutei falar sobre saúde financeira e eu me encaixo nesse perfil. A saúde da minha empresa não está boa. O que poderia a gente citar, né, para essa pessoa que está ouvindo, ou esse empresário, problemas que ele podia, ou pontos que ele poderia olhar já, ao terminar de ouvir esse podcast nosso, sobre a saúde financeira? Sim, tem um ponto que pode ser feito. Você não precisa ter um consultor, mas também não tem uma fórmula pronta. Que eu vou falar aqui não é um negócio de falar assim, vou pegar aqui, copiar aqui e vai dar o resultado. Não. A gente chama um fluxo de 13 semanas. O que o empresário faz? Faz um fluxo de 90 dias. 3 meses. Coloca 4 folhas ali, 4 folhas de pagamento. Seu saldo atual, o que você tem de receita para todos os períodos, o que você tem de despesa, custo fixo, ou custo, despesa fixa. Coloca tudo isso numa projeção de 90 dias. Coloca até 3 folhas para frente e vai gerenciando isso. Primeiro passo é esse. Você montar um fluxo de caixa para você ter ali uma noção de como está a saúde financeira da sua empresa. No curto prazo, você vai conseguir ver aquilo que você consegue fazer, aquilo que você não consegue. Você tem que primeiro definir algumas prioridades
Ó, isso daqui é minha prioridade 0, eu não posso deixar de pagar. Essa daqui é a prioridade mediana e essa daqui é que eu vou ter que tratar. Então, você tem que ter um cenário ali, pelo menos de 3 meses para frente, para você ter uma clareza um pouco melhor. E a partir do momento que você fizer isso, eu não sei o momento da sua empresa, não sei se hoje você não tem um fluxo de caixa. De repente, Renato, eu tenho um fluxo de caixa, eu já passei dessa fase, eu já estou fazendo um fluxo de caixa, então vai trabalhar no orçamento. Eu costumo falar que o fluxo de caixa, ele tem um trabalho para ser feito, mas o maior trabalho depois é você acompanhar. Saber se aquilo que de fato que você está colocando no papel, ele está acontecendo. A gente tem uma experiência, não sei se você vai se recordar, a gente começou a fazer tanta gestão de resultado da empresa, como também a gestão de caixa direto pelo financeiro. E todo o trabalho que a gente que foi construído ali foi justamente para garantir a funcionalidade da empresa. Então, quando a gente coloca um cenário, quando a gente monta um planejamento, onde que está o maior ganho? É a gente tentar errar menos possível. Então, se eu já tenho um fluxo de caixa, eu já estou trabalhando com isso, eu vou trabalhar com orçamento, vou planejar, vou olhar para frente, vou ver aquilo que já está orçado, aquilo que já está gasto, que eu preciso replicar, aquilo de novo que está para acontecer, aquela receita que está para entrar. Então, quando a gente olha, principalmente, eu cresci com empresa de prestação de serviço, que você tinha ali, em algum momento, você poderia fechar um contrato e ter que desmobilizar isso em 60 dias. E um outro ponto também, né? Principalmente nesse segmento que você acabou de citar, talvez na prestação de serviço, voltado para a construção civil, etc. Existe alguns pontos que demandam, principalmente no início de um contrato, demanda o que a gente chama de imobilização. O que é imobilização? Eu tenho que colocar o funcionário, eu tenho que colocar o equipamento, tenho que colocar material, tudo na frente, para depois iniciar o faturamento. Ou seja, se eu começo uma obra hoje, tudo aquilo, todo o insumo, todo o recurso, eu tenho que já iniciar, tá com ele pronto hoje. Só que o meu faturamento, geralmente, ele vai acontecer daí minimamente 30 dias, depende da condição comercial que você acertou com o seu cliente. O prazo de pagamento pode ser 30, pode ser 60 dias. Então, você vai ter... Iniciou hoje, já gastou. Já tem uma conta para pagar. Daqui 30 dias você vai fazer um primeiro faturamento. Só que dependendo da condição comercial que você acertou de pagamento, for 60 dias, você vai ver esse primeiro recurso a entrar na sua empresa só daqui 90 dias, minimamente. Então, um diagnóstico, um orçamento ou um fluxo de caixa, ele acaba te dando essa visão. Como que vai se comportar o seu fluxo de caixa nos próximos 90 dias? É isso se aí. você tem capacidade, se não tem, de fazer essa imobilização, né? Se eu vou ter que tomar algum recurso ou não. Então, exato. Quanto antes você consegue identificar isso, melhor vai ser seu resultado lá na frente. Um outro ponto também que eu gostaria de citar, até para, como eu falei, para as pessoas que estão assistindo a gente e que talvez são pessoas que tenham já um mínimo de estrutura de informação já levantada, pegando esse conceito, né, da saúde financeira, a gente poderia pensar o seguinte: bom, tudo bem, eu já fiz um diagnóstico, eu já tenho minimamente uma estrutura de informações ali e tal. Agora, como que eu posso melhorar a minha saúde financeira, né? E eu acho que poderia, assim, também coisas básicas, assim, né? Será 3 ou 4 pontos, assim, que a gente poderia citar, né? Talvez, na minha percepção, a gestão principalmente do caixa, né? Você tem que olhar que através do fluxo de caixa você vai ter condições de analisar a sua melhor disponibilidade, a sua melhor alocação, saber qual que é o seu prazo médio de pagamento ou de recebimento, se tem um desencaixe, o que você pode fazer para se antecipar, né? De repente... Você tem aquele que você acabou de comentar, a gente não sabe qual que é o momento da pessoa. Então, se a pessoa já tem um RP, a questão de aprimorar esse RP e dar funcionalidade para ele no dia a dia. Eu falo muito que um RP,
ele é um sisteminha que está lá parado, que ele é munido e movido por pessoas. Se a pessoa não usar ele da forma correta, ele vai ser só mais um RP. E um ponto importante é, o financeiro, ele pode ser um ponto onde o empresário, o gestor, queira ali melhorar os seus processos de organização na empresa como um todo. Lá atrás a gente fez um trabalho, até pegando um pouco essa parte de organização, que você comentou, para a gente tratar. Tem que fazer um fluxo de caixa? Tem. Quando você faz isso, você começa a colocar pontos. Vamos pagar isso. A partir do momento que você trava esse processo, você consegue ver tudo aquilo que está vindo de excesso e tudo aquilo que não estava no planejamento. E ali, qual que é o trabalho que tem que ser feito? Ir melhorando toda essa parte de planejamento, organização e principalmente ter clareza em relação ao financeiro da empresa. Isso que você trouxe. Qual que é o prazo médio de pagamento, prazo médio de recebimento? Se a empresa tem um capital de giro para tocar, o capital de giro eu costumo dizer, até para ter mais... Muitas vezes a gente pega empresário que fala assim, o que é capital de giro? Como é que funciona? Eu costumo dizer assim para o empresário que o capital de giro ele é o farol do carro à noite. Você está na estrada, o capital de giro ele é o seu farol. Quanto mais longe você consegue iluminar, mais longe vai ser a sua visão. E o capital de giro, quanto mais você aqui consegue disponibilizar de capital de giro, mais tempo você consegue deixar o financeiro da sua empresa de forma tranquila, tocar ali tendo caixa para fluir. E continuando nessa linha aí, talvez das estratégias de melhorar a saúde financeira das empresas, a gente pode citar ainda, né, redução de custos, ou seja, você tem que ali custos ou as despesas, você tem que estar olhando isso constantemente, porque talvez ali tem uma despesa ali que ela está ali já acomodada na sua estrutura que ela não é essencial mais. Então, tem que analisar no detalhe, despesa a despesa, porque ali existe oportunidades para você melhorar o seu resultado, porque com certeza você vai encontrar despesas que já não são mais essenciais à sua operação, né? Um ponto importante, Marco, de um trabalho que a gente tem, que é o fluxo de caixa estruturado. Qual que é a diferença do fluxo de caixa estruturado para um fluxo de caixa comum? Fluxo de caixa comum, geralmente você tem a receita, você tem ali as despesas e o saldo final, ponto. Você tem um resumo ali bem básico, vamos colocar assim. O fluxo de caixa desenvolvido e estruturado, ele vem com ele tem um modelo ali de DRE, onde você projeta ele com uma estrutura onde você separa o que é da sua operação e o que não é da operação, o que é administrativo, o que é financeiro, o que é sócio. Então, no fluxo de caixa, no fluxo de caixa estruturado, você consegue ter uma visão clara. A gente teve um caso de uma experiência que a gente teve que quando a gente montou o fluxo de caixa estruturado, a primeira linha de operação já dava negativa. Então, peraí, se a minha operação já está negativa, para que eu estou descendo aqui para baixo? Então, eu tenho que resolver. Ou a minha receita está baixa, ou o meu custo da operação está muito alto. Está inadequado, né? Então, esse ponto daquilo que o empresário precisa, o empresário, o gestor, não sei o momento que você está na sua empresa, mas é aquele ponto que eu trouxe. Um fluxo de caixa básico, 90 dias, 4 folhas, você fazendo esse planejamento vai te dar uma outra visão. Depois disso, está evoluindo no fluxo de caixa? Vamos analisar os indicadores. É importante ter a DRE do negócio? É importante a gente ter claro o que é quando eu faço uma análise por competência e quando eu faço uma análise por caixa. Tem muito empresário, muito gestor que não sabe ler uma DRE. Perfeito. Então, quando a gente vai fazer um trabalho numa empresa de consultoria, quando a gente vai mostrar os números, a gente muitas vezes vende uma consultoria. Tá aqui, esse aqui é o preço da consultoria. Em muitos casos, eu até falo para o empresário, falo, o trabalho que a gente fez aqui, o conhecimento que a gente colocou para você tocar o seu negócio, isso não tem preço. Por quê? Porque aquele empresário vai levar para a vida dele. O gestor vai levar para a vida dele, o resto da vida ele vai saber lidar com o negócio. E isso é o mais importante, a gente levar essa conscientização para empresários, empresas e gestores. O mínimo tem que ser feito. Pô, Renato, você está falando isso para ele, você está ensinando a fazer o seu trabalho e não vai ter consultoria. Não, vai ter consultoria.
Porque eu já trabalhei no financeiro e eu sei como é que funciona o departamento financeiro. Tem a rotina, né? O departamento tem a rotina. Muitas vezes tem um ditado que fala... como é que é? O filho de casa não faz milagre, né? Santo de casa não faz milagre. Uhum. Então a gente tem... Eu já trabalhei no financeiro e sei como é que é. E eu atendo bastante empresas que têm problema de fluxo de caixa e também tem empresas que não têm. E eu sei lidar com as duas situações. Qual que é a diferença de cada uma? É a consciência e o nível já que o empresário tem em relação ao financeiro da empresa. Então, a partir do momento que eu faço um fluxo de caixa, comece pelo básico. Pô, não sei fazer um fluxo. Coloca lá numa linha. Tem que pegar, abrir uma planilha. Ah, Renato, eu não tenho planilha. Pô, minha mãe tem 75 anos. Eu chego lá na casa dela, ela tem uma agendinha com tudo que ela pagou. Então, assim, não tem desculpa. Abre uma planilhinha e coloca lá, ó, essa é a receita, essa é a despesa. Vai fazendo o básico. Então, mesmo nesse controle simples assim, se você passar a fazê-lo, mesmo nessa simplicidade toda, a sua visão sobre o negócio muda, né? Muda, porque aí você começa a ter uma noção do caixa, você vai começar a controlar. Pô, Renato, eu aprendi a mexer com o fluxo de caixa. O que você começa a fazer? Vai entender o seu negócio, vai entender os indicadores, vai entender o que é uma margem de contribuição, vai entender o que é um EBITDA, vai entender qual que é o ponto de equilíbrio do seu negócio, vai ver, entender de fato como que chega na última linha o lucro líquido. Então, tendo isso, a partir do momento que você evoluiu, você passou um certo nível, vai avançando, vai melhorando. Partiu desse processo, começa a delegar, traz um RP, coloca o sistema para implantar as informações. E um ponto importante, eu particularmente nas consultorias que eu faço, eu estou pegando muito mesmo. Empresas, e aí tem de todos os tamanhos, que basicamente você vai pegar no financeiro uma informação lançada de qualquer jeito. Qualidade da informação, né? A qualidade péssima. Então, assim, eu até falo em alguns casos que a qualidade do resultado está atrelada ao nível de qualidade que está sendo tratada com os dados na empresa. Então, esse nível de qualidade tem que ser dado desde o momento que você vai fazer um lançamento de uma nota no sistema até o dia que é feita a baixa. Então, esse processo tem que ser feito muito bem, mas aquele negócio avança por partes. Eu não sei o momento que você está na sua empresa, mas tem fases. Se você já passou pelo fluxo de caixa, comece o orçamento. Exato. Se você já passou pelo orçamento, começa pelo planejar. Começa a planejar 5 anos, 10 anos. Comece a fazer um planejamento. E outro, pegando esse gancho seu, né? Quando a gente atinge um nível desse de controle, que já passou da parte do diagnóstico, que já tem algumas informações mínimas, você também contribui para a saúde financeira do negócio, porque esses controles acabam te ajudando a não ter surpresas, melhorar a cultura financeira da empresa, a você criar, né, ter noção daquilo que você pode deixar de contingência, né, ou de reserva financeira para uma possível emergência que você tenha, né, na verdade, ali. E sem dúvida nenhuma, esse controle te dá uma visibilidade futura, né? Ali talvez contribua até para o seu planejamento estratégico. Uma tomada de decisão. Tomada de decisão. Além disso, né, aí, com esses controles também, você tendo superado essa fase, você pode pensar em outras coisas. Eu posso fazer uma análise de um planejamento tributário, de repente, assim, eu já olhei para toda a minha estrutura de custo, já olhei para todo o meu faturamento. O que eu posso mais olhar para o meu negócio? De repente, você pode partir para uma análise mais profunda, que seria um planejamento estratégico, né? Então, assim, dentro do conceito da saúde financeira, até para a gente já ir caminhando para o fechamento aqui, assim, existe momentos e momentos, né? Como nós falamos no começo. Existe um empresário que está com a saúde financeira já ok, aí pode pensar em outras ferramentas, em outras verificações ou análises, né, mais profundas, e também existe aqueles que não tem nada, que tem que partir do básico, né? Mas a mensagem que queríamos deixar é justamente isso, que para você garantir uma longevidade do seu negócio, para você
uma prosperidade do seu negócio. Para o seu patrimônio valorizar, né? Para a valorização do seu patrimônio, a saúde financeira, né, é imprescindível, né? Então, você que talvez não tenha uma habilidade ou não tenha uma pessoa ao seu lado que tem essa habilidade de executar esse planejamento, também não se apavore, porque existe soluções no mercado, existem sistemas, existem consultorias ali, e o importante é você estar cercado, caso você procure no mercado alguém para lhe auxiliar, pessoas que tenham uma bagagem, uma experiência ali sólida em trazer com seriedade o resultado, o mapeamento do seu negócio para você tomar a melhor decisão, trazer clareza dos seus números para, né, você conseguir seguir adiante. Em frente, né? Então, eu acho que da mensagem, né? Não sei se você, Rodrigues, queria complementar mais alguma coisa sobre... Eu só gostaria de deixar um ponto de reflexão aí. Uhum. E aí é um ponto que eu quero deixar de quem trabalha no financeiro, cresceu no financeiro e sabe como é que funciona o financeiro de uma empresa. Da mesma forma que o financeiro, ou o caixa da empresa, ele pode ser um vilão, ele pode ser a mocinha ali, boazinha. Então, assim, onde que está a diferença? É no tratamento que está sendo dado para ele. Então, eu quero deixar uma mensagem em relação a isso, que é o quê? Você tendo um controle financeiro, ele vai te trazer tranquilidade, vai te trazer uma gestão melhor e ele vai dar condições de você olhar para o seu negócio de forma próspera. No final, isso significa saúde financeira. A saúde financeira. A gente pode até fazer um paralelo, né? A mesma coisa, você precisa praticar um exercício para você, como pessoa, ter uma saúde melhor. Então, é todo um planejamento. Primeiro, você começa do básico, vai construindo, você vai sentindo que aquilo vai trazendo um resultado para você pessoalmente e você vai aumentando, né, na academia ou qualquer esporte que você faça, você vai aumentando as cargas ou as dificuldades, porque à medida que você avança, melhor você vai ficando. Eu tenho um exemplo, Marco, legal disso aí. Esses dias eu estava no trânsito parado e eu vi um carro do meu lado direito, mas todo acabado. Todo acabado. O carro devia ser ali, 2006, 2005, alguma coisa assim. Quando eu olhei do outro lado, tinha um carro igual, mas impecável. Aí eu olhei para isso e falei, ó, qual que foi a diferença do dono que está com o carro impecável para o cara que está com com o carro todo acabado? Todos os dois tiveram estresse. Todos os dois tiveram ali um desgaste com aquilo. Por quê? Para manter o carro também alinhado não é fácil. Você ter a cada 10, 20, 30 mil quilômetros, sei lá, fazer revisão. O carro arranhou, você tem que mandar para funilaria. Agora, esse daqui teve um estresse. O outro, bateu, deixa assim. O carro quebrou, ele vai lá, para no meio da rua e leva o carro para arrumar. Ele também teve estresse. E aí... veio uma coisa que eu percebi. Qual que é o estresse que as pessoas querem ter? É o estresse de fazer planejado, organizado e ter um resultado bom, ou deixar as coisas do jeito que está. É aquela questão, né? O preventivo ou o corretivo? Né? A gente dá muito exemplo que a gente fala da emergência médica, né? Qual que é a diferença de você... chegar num hospital numa emergência ou numa urgência. Então tem a questão de cuidar da saúde, cuidar daquilo que você tem, ela é muito importante. Então, pela nossa expertise em relação ao financeiro, a gente sabe que é algo que pega muito nas empresas, é o financeiro. E a gente vê casos assim que empresários desanimados, eu já vi empresário que veio falar para mim falando assim, minha empresa está dando prejuízo, minha empresa está ruim, isso e aquilo. Empresas de mais de 20 anos de mercado. Eu falei, mas como que você viu isso? O seu contador te mandou a DRE, você tem um relatório? Ele falou, não, é pelo saldo. Aí, quando eu fui pegar os dados, a empresa estava dando um resultado positivo. O problema que a empresa fez que ele fez um parcelamento aqui
errado. Então, essa clareza, ter essa informação, essa qualidade de informação para poder analisar o negócio é um divisor de água quando a gente fala de financeiro na empresa. Bom, estamos chegando ao final do nosso podcast. Gostaria de agradecer ao Rodrigues aí esse bate-papo que ele teve com a gente, por trazer a visão dele sobre a experiência financeira que ele já teve ao longo da carreira profissional dele. Gostaria de agradecer a vocês todos que vão nos assistir ou estão nos assistindo, né, nesse momento, e convidá-los para que nos acompanhem nas nossas redes sociais, no Instagram, no YouTube, e ficar atento aí aos nossos novos episódios, né, que a cada 15 dias a gente está postando um episódio novo, e temas, caso vocês queiram algum tema específico, né, comunique com a gente pelo nosso direct do Instagram. Manda também. Quem quiser mandar para a gente no direct, a gente manda a planilha para montar o seu controle financeiro, orçamentário. E nós temos para disponibilizar para vocês também uma planilha de controle financeiro. Caso alguém se interesse, solicite para a gente ou envie uma mensagem através do direct, né, do Instagram, que nós disponibilizaremos esse controle, essa planilha de controle. Então, gostaria de agradecer mais uma vez vocês. Até a próxima. Obrigado, até a próxima, gente. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Um bate-papo descontraído, com muita informação de qualidade. Esse é nosso podcast, Pode Contar Mais Café. Pode Contar Mais Café.